Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco, né, o que foi ontem, a vitória do Bahia, o primeiro triunfo do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Bahia que tinha 4 jogos, 3 empates e 1 derrota, aquela derrota acachapante, né, coisa antiga, do Cruzeiro, 3-0, o Cruzeiro ainda perdeu um pênalti lá no Mineirão. Ontem o Bahia terminou jogando contra o Ceará no estádio da Fonte Nova, um jogo difícil para o Bahia, porque o técnico Rogério Ceni entrou com uma escalação que ninguém esperava, né? Claro que sabemos, nós que vivemos o futebol, sabemos que com essa dinâmica que hoje está no futebol, é muito difícil você manter os 11 jogadores o tempo inteiro. Só que tem que ter um equilíbrio nisso aí. Você não pode colocar, tudo bem, o seu time titular em todos os jogos, mas também quando você for tirar alguns jogadores, você não tire todos. Ontem o Bahia jogou apenas com o Mingo, o zagueiro central, o quarto zagueiro, que é titular absoluto. Ah, mas o Lúcio jogou. O Lúcio não é titular absoluto do time do Rogério. Vejo que alguns jogos ele entrou com um outro centroavante, não entrou com o Lúcio, entrou com outra formação sem entrar com o Lúcio. Inclusive o William José fez 2 partidas aí seguidas como titular no time do Bahia. Então só o Mingo foi titular ontem. Assim, um meio de campo é um coração do time. Na entrevista coletiva ontem, o Rogério inclusive dá um sinal sobre isso. Ele faz comparações, por exemplo, ele fala do Acevedo comparando com o Caio Alexandre, é o oposto um do outro. E é verdade. O Caio Alexandre não marca como o Acevedo marca. Acevedo é muito mais marcador do que o Caio Alexandre. Mas o Acevedo não sabe construir como o Caio Alexandre constrói. E é claro que a preferência é do jogador construtor, mas você tem que avaliar o time no sistema que tem que marcar, né? Então olha a complexidade da coisa. Você tem que ter o Caio Alexandre jogando, mas pelo menos no sistema o time tem que marcar, já que o Caio Alexandre não é um exímio marcador. Ele compara também o Everton Ribeiro com o Nestor. Aí também não tem nem comparação, né, minha gente? O Everton Ribeiro é um jogador que o futebol flui, mesmo o Everton Ribeiro não estando na sua melhor forma. E a gente tem que avaliar também que o Everton Ribeiro precisa ter ao seu lado bons jogadores para ele poder jogar o futebol melhor. Ele tem que ter o cara da amplitude para ele enfiar uma bola no ponto futuro como ele gosta, um meia para ele trocar a bola, fazer essa coisa girar, dar dinâmica ao jogo, e às vezes ele não tem esse companheiro do lado. Aí o Rogério fala do Nestor, que o Nestor não tem essa habilidade, que o Nestor é mais um jogador de um toque aqui, faz aquele primeiro ou segundo volante, faz o terceiro meia. Mas o Nestor, mais uma vez, ontem mostrou que é um jogador comum. É um jogador que se você botar ele, ou se você botar o Araújo que está machucado, se você botar Eric, é a mesma coisa, sabe? Deu um chute no gol ontem no primeiro tempo, foi no meio do gol, o goleiro encaixou o Fernando Miguel, que aliás fez uma boa partida, fez uma defesaça ontem no chute do Juan Pablo no segundo tempo. Então assim, foi o meio de campo onde, por exemplo, o Eric não apareceu, mas apareceu um torcedor para criticar Eric ontem, e olha que Eric vinha sendo elogiado, um dos artilheiros do Bahia da temporada, tem 7 gols, não é isso? Junto com o Pulga e com o Lúcio Rodrigues, 7 gols cada um. Mas o Eric não apareceu no jogo ontem. Eu falo assim, uma coisa é você botar Eric no meio de campo junto com Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Outra coisa é você botar Eric no meio de campo, onde você tem Acevedo, Nestor e Cauli, né? Então fica mais difícil para o jogador. A gente sentiu muita desarrumação, falta de sincronia no time do Bahia no jogo de ontem. Aí você vai para o lado direito do Gilberto, o Gilberto não quer se comprometer, por muitas vezes a gente percebe isso. O Gilberto tira o pé da bola, a bola está muito mais para ele do que para o adversário chega antes dele, falta competitividade, muita crítica ao Iago Felipe. Olha que eu não sou fã do Iago Felipe, eu acho que até hoje o Iago Felipe não fez uma grande partida no Bahia. O Iago Felipe não, me desculpe, Iago Borducci até hoje não fez uma grande partida, e muitas críticas ao Iago Borducci ontem. Mas ele não foi mal no jogo não, e o Iago Borducci cometeu o jogo, estava falando durante a partida, que ele por muitas vezes estava sozinho, e sozinho ninguém resolve. Não aparecia o Cauli para fazer um 2 com ele, o Lúcio não caía por ali para fazer uma triangulação, o Nestor não aparecia, que era um jogador que poderia aparecer também para jogar por ali. Não é isso? O Acevedo não tem essa coisa de construção também de jogar ali pelo lado esquerdo. Então o Iago Borducci ficou meio que sozinho, mesmo assim ainda fez 2 finalizações,
no gol adversário. Então foi um Bahia muito frio no jogo, um Bahia sem ter agressividade, querendo jogar muito centralizado, o time do Ceará muito fechado ali na sua intermediária defensiva. E olha que o Bahia correu alguns riscos, né? Que enquanto o Ailon estava no campo, o Ailon está numa fase muito boa junto com o Pedro Raul, eles deram um certo trabalho por ali no ataque, quando o time do Ceará foi lá no ataque. Não que os defensores do Bahia estivessem mal, não, tiveram até um comportamento bom, o David Duarte com o Mingo por ali, mas esses caras são bons. Por duas vezes um cruzamento veio para o Pedro Raul, cabeceou para fora, na outra ele ajeitou de cabeça para o Ailon cabeceia muito fraco, e aí o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, que foi o goleiro titular ontem, vai lá e pega a bola. Mas essas saídas do Bahia, essas avançadas do Bahia ontem, deixaram muita brecha, porque o meio de campo que não marca bem, é incrível, gente. Tanto o time de ontem, o time reserva do Bahia, quanto o time titular do Bahia, como esses times não marcam. Eu não sei, o Rogério precisa dar uma luz a esse time para marcar. Futebol, hoje você tem que marcar. Eu sei que o Bahia joga pelo sistema, né? Que o Bahia tem a primeira linha de 4 zagueiros, a segunda linha do Bahia, o Bahia bota 5 jogadores marcando por ali. Eu sei que é difícil para o adversário furar essa linha, mas quando o adversário tem boa movimentação, o Bahia fica perdido na marcação. Os jogadores do Bahia não chegam para marcar. E isso é complicado, porque você pega um time de mais qualidade e o Bahia vai pegar o Palmeiras logo ali. Esse time que o Bahia vai enfrentar quinta-feira tem muita força física e técnica também, o Atlético Nacional. É um time que sabe sair dessas linhas marcadas, sabe quebrar as linhas. Então o Bahia vai ter que ter uma marcação, vai ter que jogar, claro que vai ter que jogar. E aí volta o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, aquele time que a gente já conhece. Talvez os dois pontas, não sei o que o Rogério vai fazer. Se vai entrar com a Ademir de um lado, Pulga do outro e o Lúcio de centroavante. Não sei se ele vai insistir no Cauli, mais uma péssima partida do Cauli. Cauli para dominar uma bola já é um sacrifício, quanto mais para girar e tentar driblar o adversário. Às vezes ele consegue até driblar o adversário e vai dar o passe no pé novamente do jogador do time adversário. Incrível como o Cauli não consegue mais jogar futebol. Então foi um Bahia ontem desarticulado, e aí as mudanças no segundo tempo, achei que ele já voltaria com as 3 mudanças no segundo tempo, mas ele não fez isso, o técnico Rogério, né? Ele apenas colocou o Pulga no lugar do Lúcio, que não fez uma boa partida, também a bola não chegou nele, do Lúcio, e aí entrou com o Pulga pelo lado esquerdo, mas também a bola continuava a não chegar com perfeição para o Pulga, que corria de um lado, tentava com competitividade. Aí ele foi fazendo as mudanças, aí depois botou mais 3, fez 3 mudanças, colocou Juba, colocou Everton Ribeiro e Thiago, e aí no final do jogo, no último minuto de jogo, Thiago entra pela direita, já está na frente do zagueiro da equipe do Ceará, e há um toque sem intenção, acreditamos que sem intenção do jogador do Ceará, mas há um toque do jogador Thiago, já está na frente, indo em direção ao gol, há um toque no tornozelo do jogador do Bahia dentro da área, e aí é pênalti. Tem quem discorde, é um lance interpretativo, na minha opinião, pênalti, que o Everton Ribeiro vai lá, bate com muita categoria, faz o gol que dá números finais ao Bahia, Bahia 1-0 no Ceará, e o Bahia consegue sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro, fazendo 6 pontos e indo para a 13ª posição. O Bahia que sai da penúltima posição, que estava incomodando muito o torcedor, e não é lugar do Bahia. O Bahia que hoje é uma SAF, o Bahia muito elogiado pela imprensa brasileira aí, tem que construir cada vez mais uma classificação melhor, e o Rogério já deu sinal que vai precisar contratar jogadores na abertura da janela de julho, e agora é pensar em quinta-feira Libertadores da América. Portanto, minha gente, foi assim que vimos o jogo de ontem, desejando aí uma ótima semana. Está começando hoje, terça-feira, né? Porque ontem foi feriado. Uma ótima semana para todo mundo, que Deus abençoe a todos. Deixa o like, ajuda o nosso canal, se inscreve se não está inscrito, ativa o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.